Quem está transbordando de alegria aí? Olha, hoje, ao olhar para trás, somos tomados. Eu estou vendo algumas colegas se emocionando, mas nós somos tomados de uma emoção gigante, né? Não é 12 horas, 12 dias, são 12 anos. Pessoas que já tinham até esquecido, deixado de lado, mas Deus faz as coisas certas no momento certo. Deus é bom a todo tempo, até o tempo que a gente acha que não está sob o controle dele, mas está. Deus nos trouxe até aqui hoje, e hoje é um dia de gratidão, hoje é um dia que a palavra hoje é começo, é início. Por isso que eu não fiz questão, a juventude fez esse mural lindo, mas tem tudo a ver. Pastor, a juventude não sabia, mas Deus planejou esse mural para a gente. No princípio, Deus, é por isso que nós estamos aqui reunidos, com o coração transbordando e dando glória, e agradecendo aquele que é digno de toda a honra. Deus está no início de todas as coisas. O texto sagrado vai começar dizendo Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou todas as coisas. Mas Deus está no início de todas as coisas, mas também está no fim delas. Por isso eu quero falar do fim dela. Fim da nossa carreira. Como assim, Moisés? Paradoxal isso, né? Como diz, meu desejo, minha oração é que possamos dizer o que Paulo disse. Combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Olha, parece paradoxal falar no início, falar do fim, mas não é não. Não é não. O início só vai ser um início de gratidão se o final também for. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso é o início de uma grande jornada. E esse momento aqui de gratidão vai ser realmente um momento de gratidão e de louvor. Podem sentar, por gentileza. Eu esqueci, eu estou tão emocionado, agradecido a Deus, eu ia deixar vocês em pé a minha fala toda. Então não é paradoxal falar do fim. Mas como ter certeza? Como ter certeza que o fim da caminhada será vitoriosa? Será que podemos ter essa certeza toda? Jesus, ele nos garante que para termos uma caminhada vitoriosa, devemos viver para algo maior do que nós mesmos. E eu tenho um texto que eu quero, se o Rodrigo puder colocar ele na tela. É um texto que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. É um texto que eu gosto e que ele fala profundamente comigo, mas profundamente eu gostaria de compartilhar. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Olha, eu vou ser rápido porque não é apenas uma reflexão. Mas olha para esse texto, eu consigo compreender 3 ensinos poderosíssimos para mim, enquanto um policial em início de carreira, mas para todos os meus colegas aqui também. A primeira coisa é que essa passagem dita por Cristo nos ensina é que devemos redefinir o significado de vitória. Isso significa que nossa vida não está na busca egoísta por segurança, poder, o reconhecimento. Porque se você for por esse caminho, a primeira oportunidade, vocês sabem o que eu estou dizendo, a primeira cantada da sereia,
fará você perder a corrida. Ao longo da nossa carreira, que possamos lembrar que a vitória real está em viver para algo maior que nós mesmos, em servir a justiça e a segurança com um coração rendido aos princípios e valores do reino. Quando colocamos a glória de Deus acima de qualquer outra, acima da nossa própria ambição pessoal, encontramos um propósito eterno em nossa missão. Um propósito que nos permite chegar no final da carreira e dizer, como Paulo disse: combati um bom combate. Queridos, vitória não é ter, vitória é servir. E a segunda coisa que essa passagem, esse texto nos diz, ou me diz, e eu estou compartilhando com os senhores, é que nós devemos subverter a lógica da autopreservação. Olha, a pergunta é forte, mas você está pronto, preparado, preparada para morrer por aquilo que você crê? Um grande mensageiro, propagador de boas notícias, ele vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele vai dizer: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Somos chamados a fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Essa é a nossa maior missão, a nossa maior causa. Foi Deus que colocou você nessa posição, mas isso não garante a vitória. Foi Deus que colocou Judas na posição entre os 12, mas não garantiu o êxito na missão dele. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida para viver os propósitos, os valores do reino, esse vai ganhar. Quando nos colocamos, ou quando nós vestimos essa missão, acima do nosso bem-estar, acima das nossas próprias ambições egoístas, certamente a gente vai chegar no fim da carreira e vai dizer: combati um bom combate. Os valores do reino são maiores do que os nossos interesses. O reino de Deus. E para finalizar, a terceira coisa que esse texto fala profundamente comigo: abrace o paradoxo da perda. Em nossa jornada como policiais penais, haverá momentos em que nós seremos desafiados a comprometer nossos princípios e valores e escolher o caminho mais fácil em vez do caminho certo. O fim dessa jornada será tão gloriosa quando o início, se não negociarmos princípios e valores, de forma alguma, nem que custe a nossa própria vida. Porque o mais difícil não é morrer uma só vez. O mais difícil é morrer todos os dias, negando a si mesmo em prol de um valor maior do que nós. Sabe, eu me fazia uma pergunta quando eu fui convocado. Sabe qual a pergunta? O que acontece? O que acontece se colocar alguém que não negocia valores e princípios dentro de ambientes de criminalidade e erro? Agora eu vou estender. O que acontece se colocar todos aqui, pessoas, não só um, mas vários, que não negociam valores e princípios dentro de ambiente de criminalidade e erro? Eu quero profundamente convidar vocês a saber a resposta dessa pergunta, junto comigo. E ombrear, lutar junto. Se nem a morte detém um povo assim, eu quero saber o que vai deter.
Eu quero convidar os senhores, só para a gente finalizar, que a gente tem muito ainda para agradecer a Deus. Eu quero convidar os senhores que querem, de fato, vestir essa missão a orar comigo. Querem colocar aqui diante de Deus que não vão negociar princípios e valores em troca de nada. Por isso, quem quiser orar comigo, eu vou pedir para os novos policiais e pedir para aqueles também que já são policiais antigos, que vão continuar não negociando valores e princípios, a se colocar de pé. A se colocar de pé e bradar, gritar uma oração junto comigo. Senhor nosso Deus, hoje nos levantamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Somos gratos por nos ter trazido até aqui. Por termos perseverado ao longo de 12 anos de espera e desafios. Sabemos que não estamos aqui por acaso, mas pela Tua vontade perfeita. Nesse momento, nos comprometemos, como policiais penais, a viver para algo maior do que nós mesmos. Pedimos que nos revista da Tua armadura. Senhor, dá-nos força para resistir às tentações. Coragem para defender a justiça. Sabedoria para discernir o certo do errado. Declaramos que não negociamos valores e princípios. Não importa o que custe. Mesmo que o caminho seja difícil. Mesmo que sejamos tentados a escolher o caminho fácil. Permaneceremos firmes na verdade. No que é justo e no que é certo. Queremos que a nossa vida seja um testemunho da integridade e honra. Que possamos combater um bom combate. Guardar a fé. E ao final dessa jornada, olharmos para trás e dizer: foi tudo para a glória de Deus. Senhor, esteja conosco em cada passo, que Tu seja o início e o fim de cada decisão, de cada ação, de cada batalha que enfrentarmos. Em nome do nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo. Amém e amém.